foi feito, Deus o fez. Então, amados, tudo é construído, tudo que você olha passou a existir, mas Deus sempre existiu. As demais coisas vão ser construídas, passarão a existir a partir de algo que já existe, Deus. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas. E as coisas passaram a existir, mas Deus sempre existiu. Você pode falar isso? Deus sempre existiu. E as demais coisas vieram a existir. E a palavra, você não precisa repetir mais, a palavra, ela é quem produz, é quem gera. Então tem muita coisa na sua vida que ainda vai passar a existir. Deus já projetou, mas é preciso ser edificado. É preciso passar por uma construção. Você constrói coisas a partir de um fundamento. E este fundamento é o Senhor. Jesus, ele é quem ele é hoje, mas foi construído. Jesus foi construído. Jesus construiu a sua história. Já existia. Deus já tinha o projeto Jesus. Mas quando ele veio a existir, a ser tocado, a ser percebido, ele passou por um processo de edificação. Você olha para as coisas hoje, de repente você chega numa cidade e vê prédios bem altos, vê estruturas bem altas. Mas você jamais pensa, ele sempre teve aqui esse prédio, sempre teve aqui esta cidade. Não, essas coisas, com o tempo, elas foram sendo construídas. Então, é necessário que as coisas sejam construídas. Então, nós precisamos, então, entender algumas coisas em relação a isso. A pessoa de Jesus, ela tem essa base, a igreja tem essa base, ela está firmada sobre um alicerce, e esse alicerce, ele é a base da nossa construção. Aquilo que vamos construir em cima. Que vamos construir em cima daquilo que Deus já deixou para nós, como estrutura. Está no livro de Daniel. Eu quero dar uma... Talvez aqui, não vai dar para ler aqui, porque a letra está pequena, mas é Daniel capítulo 2, versículo 17. A partir do 17, eu quero que você dê uma olhada nessa expressão que aí está, porque ela fala de algo que representa aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus veio a ser. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 17, nós temos uma profecia diante de um quadro de revelação do mal. Nabucodonosor tem um sonho, isso é centenas de anos antes de Cristo. Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho, ele é um sonho horrível para o povo de Israel. Para o povo a qual Nabucodonosor, rei da Síria, eles estavam indo, não é? Nós sabemos dos cativeiros sobre Israel, babilônico, assírio, e os reis que dominavam essa força contrária ao querer de Deus. E esse sonho que Nabucodonosor teve era um sonho que dizia que ele seria um grande homem, que ele seria um grande rei, e que ele teria uma imagem de uma fortaleza. Ele seria uma expressão de um principado muito forte. E quando ele teve esse sonho, nenhum dos adivinhões, ou seja, dos profetas que ali estavam, que servia à corte, não conseguiram revelar aquele sonho.
E ele disse: olha, se ninguém revelar esse sonho, eu vou matar todos esses profetas. Esses homens que estão aqui para adivinhar, não estão adivinhando, eu quero saber que sonho é esse. Porque ele ficou encantado com o sonho. Então, os homens da Babilônia não conseguiram, foram atrás de Daniel. E falou: Daniel, você precisa revelar esse sonho. Que sonho é esse? E quando ele então, debaixo de ameaça, ele e seus amigos, e diziam: se vocês não revelar esse sonho, nós vamos morrer. Nós vamos morrer se não revelar esse sonho. E Daniel então ora a Deus e pede revelação. Diante de um temor, porque havia uma palavra de morte para eles. Havia uma palavra de sentença: ou você revela o sonho, ou você tem aquilo que nós precisamos, ou você vai morrer. Então ele estava na encruzilhada e precisava de uma resposta. Então ele vai diante do Senhor e Deus mostra para ele qual era a revelação então desse sonho. E o versículo 17 do capítulo 2 diz: então Daniel foi para a sua casa. Nessa versão que está aqui, Daniel voltou para casa, contou os problemas aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogassem a Deus, ao Deus do céu, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem mortos. Então, ele pede. Daniel fala: estamos com um grande problema. E ele vai diante dos amigos e informa a situação. E eu gostei da versão aqui lá, que ele fala assim: olha, nós estamos com um grande problema. Nós estamos com uma situação muito difícil. E nós precisamos de uma revelação, nós precisamos resolver essa questão. Então, ele vai diante dos amigos, pediram misericórdia a Deus nos céus. Isso é muito forte, porque quando pede misericórdia, está dizendo: Deus, nós merecemos, mas por favor, não permita. Não permita. Então foi ele, no versículo 18 diz: e seus companheiros, para que eles não perecessem juntamente com os sábios da Babilônia. Então, para que eles não perecessem juntamente com os sábios da Babilônia. Deus não deixa o seu povo perecer. Ele não deixa. Ele protege o seu povo. E para isso nós precisamos ter o quê da parte de Deus? Revelação. Nós precisamos ter revelação. Porque o mal está aí. As sentenças de morte estão aí. As más notícias estão aí. O medo nos cerca a todo tempo. Mas a única maneira de sobreviver é clamando ao Deus do céu revelação. Meu Deus, o problema é grande. O inimigo é grande. Mas o Senhor tem que nos dar revelação. Nós não podemos perecer juntamente com o povo da Babilônia. Nós não podemos perecer juntamente com o povo do mundo. Porque eles não têm revelação, mas nós temos. Nós temos. Então, ele vai. E o versículo 19, o texto diz: e foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então o que Daniel fez? Louvou ao Deus do céu. E falou, diante da revelação que Daniel teve, ele muda o tom diante de Deus, ele muda o tom. Ele estava antes pedindo: Senhor, misericórdia, nós vamos perecer. Misericórdia, nós vamos morrer. Mas diante da revelação que ele recebe, ele muda. Ele muda o tom da conversa. E o que ele fala então? Dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são sabedoria e força. E o versículo 21 ele diz: e ele muda os tempos, as estações,
E ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Porque a revelação que ele tem, irmãos, da amplitude daquilo que estava sendo revelado. Uma grande besta, um grande trono se levantando, uma grande potestade se levantando. E sobre essa potestade, sobre essa cabeça, sai uma pedra diante de uma montanha. Ele tem a revelação de que Nabucodonosor seria toda aquela potestade. Mas ao mesmo tempo ele tem a revelação de que aquela potestade seria destruída por uma pedra. Uma pedra viria, sairia do alto de uma montanha e destruiria aquela potestade. Destruiria a imagem da besta. Ele entende o seguinte: o mal é grande, mas a rocha que representa Cristo é maior. E ele é quem destrói tudo aquilo que se levanta contra nós. A rocha, ela é maior, mais forte do que todo mal, que todo príncipe, todo rei que se levanta. E essa rocha é Cristo, amém? Ele é a rocha, ele é a pedra que destrói a imagem. Isso está aqui em Daniel, nós não vamos avançar nisso, mas eu quero apenas deixar para os irmãos que a partir dessa revelação, Jesus ele vem confirmando esta palavra, ele vem confirmando essa profecia, porque ela tem a ver com os últimos dias, ela é escatológica, mas ela é prática e vivencia toda a história do povo de Deus. O mal sempre se levanta, as situações sempre se levantam, mas é preciso entender aonde está, onde estou firmado, aonde estou alicerçado. Então, eu estou construindo a minha vida, eu estou construindo a minha história, você está construindo a sua vida, você está construindo a sua história, mas a sua vida e a sua história, ela precisa estar sobre um alicerce firme, ela precisa estar sobre algo que o tempo não vai destruir, que o mal não vai conseguir destruir. Ela precisa estar sobre, nem que demore muitos anos, mas ela precisa estar sobre algo que não vai ruir. Então, a ideia de Cristo como rocha, como pedra angular, como pedra de esquina, ela é a base do construtor. Ela é a base de quem vai construir. Ele está dizendo, o texto diz para nós, se você vai construir a sua vida, se você vai construir os seus sonhos, se você vai construir os projetos para a sua vida, construa sobre a rocha, construa sobre Jesus, não construa sobre outro alicerce, porque não vai ter segurança. Você sempre vai ficar em dúvidas, você sempre vai ficar com medo. Por que você vai ter dúvida? Por que você vai ter medo? Porque o alicerce não é seguro. Então, quando Daniel tem a revelação do mal, e tem muita gente que tem revelação do mal, tem muita gente que só vê o mal, que só tem medo, que só tem temor. Por que ele tem medo? Por que ele tem temor? Porque ele não tem revelação do bem, ele não tem revelação da verdade, ele só tem a revelação do mal. E você vê que o mal toda hora chega, notícias ruins, toda hora chega, sim ou não? Toda hora chega, mesmo que você não está querendo, ela chega. Mas aonde estão as notícias boas? Onde estão elas? O problema é que as notícias boas, segundo o mundo, elas também têm curta duração. Elas têm curta duração. Mas o Evangelho, ele é a boa notícia. Amém? O Evangelho, ele é a boa notícia. Ele é a boa notícia quando? Sempre foi. Ele é a boa notícia. Ele é a boa nova. O Evangelho é isso. E por isso o Evangelho é pregado. Desde o Éden, o Evangelho é pregado. A boa notícia é pregada. Se tem a revelação do mal,
O homem caiu, as trevas tomou, é o mal, mas tem a revelação. Do ventre da mulher sairá o filho, que irá pisar a cabeça da serpente. E ele vencerá, e ele destruirá. Mas alguns só ficam na revelação do mal. Eles não abraçam a revelação do bem. E por não abraçar a revelação do bem, eles vivem padecendo, eles vivem com medo, eles vivem aterrorizados, eles vivem sem esperança. Por quê? Porque eles estão apenas assustados com a notícia do mal. Mas existe a revelação do bem, existe a rocha, existe a verdade, existe a base para você construir seus sonhos, sua vida, seus projetos. Existe a base. Então, amados, diante dessa revelação, diante dessa palavras, eu queria te dar um pouco mais disso, dessa insegurança da revelação do mal, mas na segurança que há a revelação do bem. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Amém? Isso é uma introdução, e depois nós vamos a Coríntios. Mas antes, 2 Reis, capítulo 6. Preste atenção nisso, irmãos. Nós estamos falando em revelação. Você precisa ter revelação. Não só do mal, mas do bem. 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Olha só. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Você pode ler junto comigo? E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? O servo de Eliseu, diante de uma batalha contra a Síria, eles se veem novamente invadidos, eles se veem novamente sendo cercados pelos inimigos. O servo de Eliseu sai para fora da sua tenda e vê uma quantidade enorme de inimigos, uma quantidade enorme do mal, em grande. E ele teve uma revelação de quê, irmão? Ele teve uma revelação do mal. A ponto de dizer o quê? Ai de nós. Porque vamos perecer. Mas, o que diz a ele Eliseu? Versículo 16. O que disse ele? Não temas, por quê? Qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença entre o servo de Eliseu e Eliseu? Eliseu estava vendo o que o servo não estava vendo? Fisicamente? Estava vendo fisicamente? Estava? Não estava. O que o servo de Eliseu via aos olhos nus, ele também via. Mas qual é a diferença entre um e outro? Era revelação da glória, do poder de Deus e da presença de Deus na vida dele. Era a única certeza que ele tinha, de que aquela guerra não era deles, mas aquela guerra era do Senhor. E que se a guerra era do Senhor, nenhum inimigo poderia destruí-los. Qual era a diferença entre o servo de Eliseu e Eliseu? É que Eliseu tinha a revelação do bem. E o servo de Eliseu estava apenas com a revelação do mal. Só via o mal, só via a miséria, só via a desgraça. Ele não conseguia ver a solução.
Você só vê a miséria? Você só vê a desgraça? Você só vê o mal? Ou você tem condição de andar vendo o bem, vendo a vitória, vendo aquilo que Deus já fez por você na cruz do Calvário? Amém? Amém? Porque é preciso, irmãos, é preciso andarmos não na notícia má, mas nós somos chamados para pregar o Evangelho. Amém? Você é chamado para pregar o Evangelho, amém? Você é chamado para pregar o Evangelho. E para você pregar o Evangelho, você precisa viver a boa nova de Deus. Como você vai pregar aquilo que você não vive? Então a boa notícia de Deus está em você, está na sua vida, e você prega a boa notícia. Por quê? Porque você vive nela. Mas viver na boa notícia é viver no bem todo o tempo. Não é entender que o mal está aqui, mas você vê o bem, e você vive no bem, e você vive na rocha. E toda e qualquer situação que se levanta vai cair, porque a pedra virá sobre eles. Mas tem pessoas que, por preguiça, por falta de interesse, ele se preocupa com o mal. Ele fala do mal, ele vive com o mal. Ele dorme e acorda com o mal. Ele sonha com o mal, ele profetiza o mal, ele tem desejo do mal. Mas o Senhor diz, nós somos ministro do Evangelho, da boa notícia. E ela primeiro acontece em nós, na nossa vida. E a boa notícia não é tá tudo bem. A boa notícia é tá ruim, mas a pedra virá e destruirá o mal. A pedra vai dar a vitória. Esteja firmada sobre ela. Porque o que vai diferenciar, irmão, é o alicerce. É aonde está a sua confiança. Onde eu estou edificado. Aonde eu estou firmado. Ele disse, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O versículo 17 diz, e Eliseu disse, Senhor, peço que abra os para que ele veja. Eliseu orou, pedindo que o seu servo tivesse a revelação do bem. Que ele tivesse a revelação. Então, meus irmãos, se nós não tivermos revelação do bem, nós viveremos temendo o mal. Viveremos com medo. Viveremos angustiados, preocupados, ansiosos. E o mal vai só crescendo. Lembre, Daniel teve uma revelação horrível. Falou, estamos perdidos. Essa estátua, esse gigante. Mas ao mesmo tempo, ele tem a boa notícia, amém? Ele tem a boa notícia. Não temas. O servo aqui teve uma revelação do mal. Vamos padecer. Ai, Senhor, o que faremos? Ele disse, não temas. Não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou, peço que ele veja. E o texto diz, e o Senhor abriu os olhos do moço, e viu que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, irmãos, a revelação que temos é a certeza da vitória. Se você só tem revelação do mal, se você só conhece o mal, você está fadado ao fracasso. Você está fadado à derrota. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, eu quero estar avançando nesse texto um pouco. 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai falar de algo muito básico para nós, para as nossas vidas. O que fazemos aqui, irmãos?
não é dar solução, porque nós não podemos dar solução a nada, mas nós podemos falar sobre a solução. Agora, se você não tiver revelação de Deus, você vai perecer com a Babilônia. Você vai perecer com o ímpio. Você e o ímpio será igual. Você e o ímpio terão as mesmas emoções. Você e o ímpio terão os mesmos destinos. As mesmas angústias. Os mesmos medos. Porque o ímpio não tem revelação. Ele não tem revelação. Ele não anda em revelação. Do céu, não. A confiança dele está na terra. Sobre terra. Mas quando você tem revelação, você não padece junto com o ímpio. Você não padece junto com o mundo. Porque sua revelação é do céu, amém? Sua mente é do céu. O seu socorro vem do céu. O ímpio, o socorro vem da onde? O socorro do ímpio vem da onde? Da terra. Mas o nosso socorro vem do céu. Diferente. Então, irmãos, o texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Olha só o que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Segundo a graça de Deus me foi dado, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Qual é? Jesus Cristo. Então Paulo ele começa a argumentar, ele começa a trazer para aqueles que iriam ler, de que ele como sábio, de que ele como fundador, ou seja, ele é aqueles que vieram antes de nós. Eles são os pais da fé, eles são os primeiros que edificaram sobre a rocha que é Cristo. Os apóstolos, eles vieram e edificaram, e firmaram a sua carreira, firmaram o seu chamado, firmaram o projeto de vida sobre a rocha, que é Cristo. Então ele como sábio, não é? Ele como sábio, ele vem, e aí ele diz, pela graça de Deus, que me foi dada, pus como sábio, arquiteto, o fundamento. Agora, e outro edifica sobre ele. Ele está dizendo, e outros vão edificar sobre ele, que diz nós. Outros que virão. Depois de nós, outros virão edificar sobre ele. Agora, tenha cuidado cada um como edifica. Tenha cuidado. Então o texto está nos falando de fundamento, construção, e qualquer pessoa que vai mexer com construção sabe que existem regras básicas. Regras básicas. Regras que são básicas, mas que precisam estar dentro de uma lógica. Então Paulo diz, olha, eu como fundador, fui competente em seguir regras. Ele seguiu regras. Ele seguiu princípios. Ele seguiu coisas que são lógicas e que não pode ser diferente. Paulo não pode edificar sobre Cristo de um jeito e nós agora edificar sobre outro, de outro jeito. Aquilo que está sendo construído sobre este alicerce que é Cristo, essa rocha, ela precisa passar por algumas regras. Então eu e você, irmãos, nós estamos construindo sobre Cristo, sobre a rocha, que é esse fundamento. Então ele diz, cuidado. E aí, de maneira geral, ele diz, não coloque outro fundamento além de Jesus Cristo. Ele está dizendo para as religiões. Mais de 5 milhões de religiões pelo mundo. Religiões. O que as religiões fazem? Elas tiram o fundamento que é Cristo. Jesus está ali. Às vezes Jesus está como um profeta, como um amigo, um sábio, alguém especial, mas nunca como a base. Então ele diz, você não vai conseguir edificar, criar nada que seja para o céu, se o fundamento não for Cristo.
Porque só ele tem autoridade. Só ele tem a autoridade para ser base, para que alguém alcance o céu. Então as religiões tiram Jesus. Então ele está dizendo, não coloque outro fundamento. Não fundamente na religião. Quantas pessoas dizem, você vai falar de Jesus para ela, o que elas dizem para você? Eu tenho a minha religião. Quantas pessoas você conhece e fala assim? Eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha religião. Você não está falando de religião, você está falando de fundamento. Cristo é o fundamento da sua religião. Porque se Cristo é o fundamento da sua religião, tem um detalhe. Cuidado então. Porque muitos então se gloriam na religião. Pratica tradição de família. Pratica então coisas que não são fundamentos verdadeiros. Tradição de família muda. Conceitos de família muda. Conceitos de Estado muda. Conceitos humanos mudam, de governo mudam. Mas Cristo não muda, amém? A base não muda, Ele é o mesmo. E se a sua vida está alicerçada em Cristo, não importa as outras coisas, porque as coisas passam, mas a palavra Cristo jamais passará. Ele é eterno. Mas este fundamento, então, a grande questão da construção, então, está onde? Não se pode pôr outro alicerce, isso é fato. Então este fundamento, Jesus Cristo, você vai edificar como um sábio construtor. Você sabia que as pessoas rejeitam o milagre de Cristo? As religiões até aceitam Jesus, mas rejeitam o seu milagre, os milagres, rejeitam a sua divindade, rejeitam. Então não serve como base. Então qual é a grande questão? Qual que é a grande base para nós nisso, irmãos? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? É que em uma construção você vai gastar muito dinheiro para fazer a base. A base, o alicerce, ele é caro. Se você quer construir um grande edifício, você vai aprofundar. Você vai dar base a esse alicerce. Então o versículo 12 diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ele fala de alguns valores: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Olha só. Se vocês têm o fundamento que é Cristo, e é um fundamento precioso, o texto nos diz que é precioso. Agora, se você gasta muito no fundamento, e Deus investiu muito, Jesus investiu muito, o fato de Jesus hoje ser quem Ele é, custou muito caro para Ele. Quem está entendendo isso? Custou muito caro para Ele Jesus ser quem Ele é hoje. Não foi de graça para Jesus. Jesus teve que perder a sua vida. Jesus teve que se dar tudo o que Ele tinha para ser quem Ele é hoje. Então nós temos um fundamento que foi muito caro. Entenda isso. Houve um custo muito alto para dar para nós uma base. Agora, sobre esta base, Ele adverte: cuidado, como você está edificando sobre esta base que é Cristo. Porque Ele nos dá a direção de que alguns vão gastar muito, alguns vão se dar muito, mas alguns vão se dar menos, e alguns menos ainda, e outros menos ainda, e outros menos ainda. Ele está dizendo da maneira que você está edificando a sua vida sobre Cristo. Como você está construindo sobre esse alicerce que custou caro? Qual é o entendimento para isso? Gastou-se uma fortuna com material de ótima qualidade. Aí vem eu e você e quer construir sobre ele o material de péssima qualidade. Qual é o construtor sábio? Pensa comigo.
Qual é o construtor sábio que faz um alicerce muito caro e constrói com material de segunda? Acabamento de segunda. Quem faz isso? Um sábio construtor não faz isso. Se você tem um alicerce firme, você vai construir com material de primeira qualidade. Amém? Se você tem um alicerce fraco, uma base fraca, barro, não é? Areia. Você vai pegar e colocar uma construção de material de primeira por cima? Vai pegar isso? Não vai fazer. O sábio construtor, ele faz uma base forte e quer que a construção que está sendo construída sobre esta base seja melhor ainda, e o acabamento melhor ainda. Então, Paulo nos adverte em relação a isso. Preste atenção. Cuidado com o que você está edificando. Qual é a qualidade da sua construção? Como você está dando acabamento? Então, irmãos, o material precisa ser tal qual é o alicerce. Está dizendo que a nossa vida, ela precisa ser igual à vida de Jesus. A nossa maneira de andar e de se portar precisa ser igual à de Jesus. Por quê? Porque estamos fundamentados nele. E a construção que estamos construindo, a nossa vida está sendo edificada nele. Então cuidado, porque muitos estão usando ouro. E ouro é caro. A sua vida, o custo está sendo de ouro. Para alguns, está sendo de prata. Para alguns, pedra preciosa. Para alguns, madeira e outros, feno ou palha. Então, isso determina, esse material que é a sua vida, determina onde eu estou colocando a minha confiança. Ora, se eu confio que o meu alicerce é Cristo, se eu confio que a minha vida está em Cristo, por que que eu vou construir uma vida negando Cristo? Por que que eu vou viver uma vida que não seja uma vida que representa ouro diante de Deus? Que represente pedra preciosa? Que represente algo que condiz, preste atenção, que a sua vida condiz com o alicerce aonde você está edificado. Quem está entendendo isso, amém? Precisa que a sua vida reflita aonde você está. Quem é a segurança da sua vida? Quem é a certeza da sua vida? Quem vai te dar a vitória? Porque muitas vezes dizemos que estamos em Cristo, dizemos que Ele é a rocha, dizemos que Ele é a base, mas estamos edificando uma vida de palha, um ministério de palha, um cristianismo de palha, de feno, que não tem firmeza, fogo que passa rápido, vida com Deus que passa rápido, esperança em Deus que passa rápido, não tem firmeza. Hoje está bem, amanhã está ruim. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje dizima, amanhã não dizima. Hoje dá graça e paz, amanhã não dá mais. Ele não tem firmeza. Por que não tem firmeza? Porque ele não confia que está na rocha. Então ele está edificando sobre algo que ele fala não vale nada. E se não vale nada, por que que eu vou edificar com vida preciosa? A minha vida é muito preciosa para gastar com aquilo que não vale nada, porque você está construindo. E se você está construindo a sua vida sobre a rocha que é Cristo, a sua vida precisa refletir a glória de Deus. Cuidado, Paulo diz, cuidado, 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 como você está edificando a sua vida. E ele então, irmãos, fecha assim. Se a base, o alicerce da sua vida verdadeiramente é Jesus Cristo, você irá usar material de qualidade, de primeira qualidade. A sua construção em Cristo, a construção da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua profissão,
tudo a qual determina construção, porque as coisas estão sendo construídas. Você lembra que eu falei desde o começo? Você está construindo coisas, nada nasce pronto na sua vida. Você está construindo. E o que vai determinar o futuro vai ser que material você está usando nessa construção. Se você usou ouro, se você usou coisas de qualidade, ela não vai ruir. Agora, se você edificou sobre Cristo, palha, feno, o próprio Cristo não vai aceitar. Porque ele não aceita obra que seja preguiçosa, que seja barata. O próprio Deus rejeita, porque ele foi muito precioso para receber qualquer coisa. Aquela mulher não deu qualquer coisa ali. Ela deu o melhor e glorificou a Cristo. Se você está dando o seu melhor para Deus, aleluia, descanse. Se você está dando o seu melhor para Deus, descanse. Porque Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Se você está dando o seu melhor para Deus, Ele está com você. Mas se você está dando o seu pior para Deus, Ele está lutando por você. Ele está lutando por você. E Ele vai colocar você em prova. Ele vai colocar você em prova. Para se ver se isso realmente é ouro. É precioso. Então, isso determina onde estou colocando a minha confiança. A confiança da minha vida. Então, irmãos, uma dica. Nunca confie em quem você não conhece. Se você não conhece Cristo, se você não conhece Jesus Cristo, você não precisa confiar nele. Você não conhece? Agora, se você conhece ele, você tem a obrigação de confiar e acreditar. Tem muito crente que diz que conhece Jesus. Eu conheço Jesus. O Jesus ali corta cabelo bem aqui. Tem um Jesus bem ali que corta cabelo. Tá falando de Jesus? Irmão, nós estamos falando de Jesus Cristo. Se você conhece Jesus Cristo, você é chamado a confiar nele, amém? Você é chamado a confiar nele. Jesus você só não chama Jesus para a sua vida, mas Jesus te chama a confiar nele. Quando nós temos um chamado, vem para Jesus, você está sendo chamado a confiar nele. E se você confia nele, você precisa então viver tal qual. Como que eu confio em Jesus, mas eu entrego o resto para Jesus, o resto do meu tempo, o resto da minha vida. Eu entrego o resto, eu confio nele. Se eu confio nele, eu vou entregar o meu melhor para ele, amém? Por que eu vou entregar o meu melhor para ele? Porque eu estou construindo a minha vida, eu estou construindo a minha história, eu estou construindo o meu futuro, e eu vou construir sobre a rocha, eu vou construir sobre algo de qualidade, sobre algo que custou muito, e se custou muito para ele, precisa custar para mim também. Olha só. Quem conhece Jesus aqui? Jesus Cristo, não falando o Jesus do salão aqui não. Quem conhece Jesus Cristo aqui? Amém? Quem não conhece precisa conhecer. Que você só pode confiar em quem você conhece. Se você não conhece, não confia. Se você não conhece Jesus, não confie nele, o Cristo. Mas se você conhece, confia nele. Porque ele não vai te decepcionar. Amém? Ele não vai te decepcionar. Olha só, Ministério Louvor, se quiser vir, pode vir. Mateus 14, 22. Quero terminar com esse texto. Mateus 14, 22. Isso aqui é para quem conhece Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus Cristo, você precisa conhecer. Mas isso aqui é para quem conhece Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e fosse adiante para o outro lado. Eu estou lendo Mateus capítulo 14, versículo 22. Que fosse para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E a parte, né? E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar. Aconteceu o que com o barco? Estava o que? Açoitado pelas... Vamos lá, irmãos, açoitados pelas ondas. Porque o vento era vento contrário. Você sempre vai lidar, se você conhece Jesus Cristo, na sua caminhada você vai lidar sempre com o vento contrário. Se você conhece Jesus Cristo, você não terá vento favorável. O vento será contrário para fazer você desistir. Mas o que vai dar garantia para você? É se você está firmado em Cristo Jesus. Essa é a garantia, não é o vento, não é as ondas do mar, não são as tribulações, não são os levantes do inimigo, não são, porque a onda e o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Irmãos, o sobrenatural acontecendo. O sobrenatural acontece na sua vida e na minha vida, amém? Jesus faz até eles andando sobre o mar. O sobrenatural. Jesus desafiando a lei da física para socorrer a mim e a você, aqueles que confiam nele. E ele disse: vão lá, atravessem para o outro lado. Eu vou estar aqui orando por você, eu vou estar aqui intercedendo por vocês. Vão. Mas no meio do caminho, as ondas, o mar contrário, e ele vai até eles. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles não sabiam o socorro bem presente na hora da angústia. Eles não sabiam o que era confiar em Cristo. Mas eles deram para nós o alicerce, eles deram para nós a base, eles deram para nós a certeza de que é isso aqui. E hoje precisamos edificar sobre isso aqui, porque é assim, irmãos, amém? Porque é assim, ele vem ao socorro. Então ele veio, e ele diz, Jesus, porém, lhes falou logo, disse o que para eles, versículo 27, disse o que para eles e para mim e para você? Diz o que? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, ele confiou. Naquele momento ele confiou. Se é Jesus que está na minha vida, ele vai fazer o sobrenatural. Se é Jesus que está na sua vida, não temas. Não temas. Jesus está na sua vida? Sim ou não? Ele está na minha vida, ele está na sua vida. Não temas, eu sou contigo. E é Jesus, então, se você está comigo, então vem. Você está comigo, então vem. Você está comigo? Então vem. Você está comigo? Então vem. Você confia em mim? Então vem. Vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas, eu estou te chamando. Se você confia em mim, você vai andar sobre as águas. Se você confia em mim, o sobrenatural vai acontecer na sua vida.
Deus faz um teste com você. Deus põe você à prova. Ele põe a sua fé nele à prova. Se você confia em mim, então vem andar sobre as águas. Ele disse, eu vou. Mas quando chegou no meio do caminho, ele descobriu que ele não confiava no Senhor. Ele descobriu que ele teve medo. E ele afundou no mar da decepção, no mar da falta da fé, do evangelho falso, do cristianismo falso, do cristianismo de blá blá blá, de igrejinha, de cultos. Mas na hora da prova não passa no teste, porque nunca confiou no Senhor. Não é só você dizer, Jesus me salva. Não é só você dizer, Jesus vem no meu socorro. Ele diz, se você confia em mim, então vai andar pela fé, e eu sou contigo. Quando passares pela prova, seja aprovado e não reprovado. E o que vai determinar isso é o que você está usando para construir a sua história em Deus. Amém? Jesus te chama. Você clama, Jesus me socorre. Fique em pé no seu lugar. Você diz, Jesus me socorre. Jesus me ajuda. E ele diz, eu vou no seu socorro. Eu vou no seu socorro. Mas vem comigo. Vem andar no sobrenatural. Aleluia. Esse é o chamado para mim e para você. Esse é o meu chamado para mim e para você. Esse é o Cristo. Meu Senhor, ele te chama. Vem andar sobre as águas. Te confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador. O meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Por que você desiste? Por que você desiste? Por que você desiste? Porque você ainda não investiu nada. Se você não investiu nada nessa obra, você larga a obra, sabe por quê? Você não investiu nada. Mas se você investiu muito, você vai até o fim. E Deus vai honrar a obra dele na sua vida. Se você crê, creia e ande pela fé. Ande por ela. Aleluia. Oh meu Senhor, eu me escondo em ti. Aleluia. Em ti confio. Tu és meu protetor. Canta aleluia a ti, meu Salvador. Cante bem alto. Aleluia. Meu refúgio é o meu socorro, és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Ei, aleluia, glória a Deus. Amém. Ei. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Em ti confio, tu és meu poder. Canto aleluia a ti, meu Salvador. O meu refúgio é o meu socorro. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Qual é a certeza que eu e você tem? O alicerce é garantido, amém? Não custou nada para mim, para você, não custou nada, foi de graça. O alicerce foi de graça, mas é indestrutível. O alicerce é indestrutível. Edifique a sua vida sobre ele, amém? Eu estou edificando a minha vida sobre ele. O que determina a vitória não é alicerce, porque o alicerce já está construído, mas o que e como você está construindo sobre ele. A sua obra não vai ruir se você colocar material de primeira categoria, mas se você usar palha, feno, lixo, a primeira ventania vai derrubar, mas o alicerce vai estar lá. Começa de novo, mas agora começa com material de primeira qualidade, amém? Porque é a garantia da vitória, é o material da sua vida, o seu custo. Deus abençoe.